fiz 12 corridas em 3 meses e encarei esta corrida com bastante mais à vontade do que as outras. E claro, a experiência acaba por vir ao de cima, não é? Neste pódio, uma palavra para o jovem Jorge Passanha, sem dúvida que uma promessa do amanhã, ele que é um descendente de uma família de grandes tradições no automobilismo português. Passanha, você esteve quase a apanhar o Paulo Longo? Tive, penso que sim. Estava a ver, estavam a mudar na boxe a diferença, estava a diminuir, mas não deu. Alguma altura pensou que podia chegar ao Paulo Longo? Acho que sim, mas depois tive uma ligeira saída que aumentou outra vez a chance, por isso é que já não deu mesmo para chegar. Vilar, Longo, Passanha, Pedro Carvalho, Albuquerque Carvalho e Carlos Azevedo, os 6 primeiros de uma corrida que se completou com mais 5 carros. Bom, e agora a Fórmula 4 está na reta final, mas já se pensa no campeonato do próximo ano. Em relação ao ano que vem, passa por muitas coisas. Passa pelo autódromo, passa por haver mais provas, essencialmente. Este ano temos um campeonato com 6 provas, o que é declaradamente pouco. Passará pela possibilidade de ter um autódromo alternativo ou um circuito alternativo onde se possa também realizar a Fórmula 4. E passará, enfim, pela grande ambição de todos os miúdos que vêm dos karts, que é o baixar da idade, pelo menos para os 17 anos, para os miúdos não ficarem 2 anos sem fazer nada. Bom, mas isso digamos que é a calendarização prevista para o ano. Agora, em termos de fomento, em termos de captação, o que é que a Ford vai fazer para ter mais Fórmulas 4 nas pistas? A Ford, neste momento, muito pouco mais poderá fazer. Nós temos um excelente esquema de prémios, nós pagamos bastante a todos os participantes por alinharem, por chegarem ao fim. Temos prémios para os carros de 85, prémios para os carros de 87, prémios para os pilotos estreantes. A nossa colaboração com o Correio da Manhã, também como patrocinadores, terão no fim do ano o melhor piloto estreante, um belíssimo prémio. E enfim, eu penso que se nós para o ano também associarmos a Fórmula 4 não só à Ford e ao Correio da Manhã, mas a outra empresa que também esteja apostada no desenvolvimento da juventude e no fomento do desporto automóvel a partir dos miúdos, certamente conseguiremos ainda tornar mais aliciante o esquema de prémios. A propósito... Foi o primeiro indício de que a luta pelo título da Fórmula 4 tinha terminado. Estávamos na parte final da última corrida da época, quando os carros de Miguel Vilar e Pedro Carvalho, ambos do time Nescafé, colidiram. O carro de Pedro Carvalho captou e depois ardeu por completo. Cá está o estado em que ficou o carro de Pedro Carvalho, nessa altura terceiro classificado, e quando tentava ascender à segunda posição, ultrapassando o seu colega de equipa. Infelizmente não tínhamos no local nenhuma câmara para captar o acidente. Aqui ficam algumas das fotografias publicadas nos jornais da especialidade. Fotografias sem dúvida impressionantes e que dão conta da gravidade do acidente sofrido por Pedro Carvalho. Aqui o piloto a ser retirado do seu carro com o auxílio, embora um pouco tardio, dos comissários, e depois o ataque às chamas por parte dos bombeiros. Pedro Carvalho comentou então o seu acidente. Chegámos à curva, faço assim para passar. Mas toca-me uma roda atrás, pá, carro de 2 voltas, mas ficou entrado na gravilha, não consegui, nem sequer consegui sair lá, nem começa a arder aquilo. Mas vá lá, consegui sair, os comissários também nunca mais lá chegaram. Os comissários nunca mais lá chegavam, palavras de Pedro Carvalho, impunha-se ouvir o presidente da Associação de Comissários, Armando Pinto. É natural, quem está dentro disto sabe que 4, 5 segundos dentro de um carro a arder é uma infinidade de tempo. É isso que se passou. Ele muito mais calmo, já concordou que realmente a ação não tenha sido tão rápida quanto ele desejava, mas que felizmente correu bem, tirou-se o piloto com o carro a arder. É de salientar que foram descarregados 4 extintores. O extintor do carro não foi descarregado, isso era uma obrigação do piloto, aliás eles sabem, assim que há um incêndio a primeira coisa que devem fazer é carregar no botãozinho que tem à frente deles para descarregar. Ele próprio também diz que se esqueceu, naquela aflição, também se compreende, não o descarregou. Talvez o carro não tenha chegado ao estado em que chegou, de arder totalmente, se ele tem carregado no tal botãozinho. Bom, mas foram descarregados 4 extintores, o que não impediu que o carro tivesse ardido por completo. O carro por completo pode dizer que ardeu, completo talvez não, mas sei lá, 80% do carro ardeu. Aquilo é quase tudo fibra, tirando o motor e o chassi é fibra. Portanto, com um derrame de gasolina, que o carro, como se sabe, captou automaticamente derrame de gasolina, uma pequena faísca, o carro pega fogo e não é um bocadinho, mas a grande parte. A gasolina espalhada no cockpit é uma fogueira. E foi isso que aconteceu. O que realmente tenho a dizer é que
o trabalho dos comissários deixa um pouco a desejar, porque saí do carro sozinho, com o carro virado ao contrário na gravilha, e nós comissários quase não tinham lá chegado. Isso é que eu penso que é de salientar. De salientar é também a luta emocionante que se desenvolveu ao longo de toda a prova até o momento do acidente. Diogo Castro Santos obteve a terceira pole position da época e largou no comando do escasso pelotão da Fórmula 4. Atrás dele, um Miguel Vilar que saltou da quarta posição nos treinos para o segundo lugar na corrida e depois, um pouco mais atrás, Pedro Carvalho e, ainda mais atrás, Luís Filipe Figueiredo e Silva e Paulo Longo. Houve ultrapassagens constantes entre Diogo Castro Santos e Miguel Vilar. Aqui está uma delas. Esta em plena reta da meta, um dos pontos do Autódromo de Estoril onde de facto são mais fáceis as ultrapassagens. Bom, este duelo entre Diogo Castro Santos e Miguel Vilar foi permitindo a aproximação de Pedro Carvalho, que seguia, como dissemos, um pouco mais à frente de um duo formado por Figueiredo e Silva e Paulo Longo. Na reta oposta à reta interior, Miguel Vilar à frente de Diogo Castro Santos e Pedro Carvalho já muito mais próximo. Mais uma tentativa de ultrapassagem de Diogo Castro Santos, mais uma vez a ascender ao primeiro lugar. Foi assim ao longo de toda a corrida e, em princípio, pensava-se que a decisão do título nacional de Fórmula 4 só ia ser tomada mesmo sobre a linha da meta. Só que sobreveio então o acidente entre Miguel Vilar e Pedro Carvalho na subida para a chamada curva VIP. A corrida foi parada, os bombeiros seguiram para o local da colisão e Diogo Castro Santos festejou o seu primeiro título. Fiz a pole position nos treinos cronometrados, se bem que também estava motivado para isso, estava cheio de vontade de ganhar. A corrida, ao princípio, consigo um ligeiro avanço. Penso que estava aqui a poder controlar, mas não. O Miguel Vilar aproxima-se de mim e é que, de facto, começou a ser bastante difícil, porque o Miguel Vilar estava com muito bom andamento e, se não fosse aquele incidente com o Pedro Carvalho, íamos disputar a vitória até ao fim da corrida. Talvez tenha alguns momentos de maior frição durante a corrida. Houve, claro que houve ultrapassagens difíceis e o Miguel Vilar estava de facto a andar mesmo muito e era mais rápido do que eu na parte interior do circuito, nas curvas, como eu já sei, a partir do meio da corrida começou a perder um bocado de frente e depois tinha-me de defender em todo lado, ele atacava em todo lado. Diogo Castro Santos, tal como os seus rivais na luta pelo título, Miguel Vilar e Pedro Carvalho, deverá para o ano fazer a Fórmula Opel. No Autódromo de Estoril, muitas incertezas e Armando Pinto a dar-nos conta de algumas novidades. Entre elas, a de poder vir a organizar provas noutros circuitos. Nós chegámos à última prova aqui realizada no autódromo, visto o Autodril ter comunicado publicamente que não ia fazer corridas para o ano. É essa a noção e a ideia daquilo que se vai passar. Portanto, o Autodril comunicou publicamente que não ia fazer corridas para o ano. Com a associação também mandou uma carta em que praticamente e oficialmente acabou com o acordo, o contrato que havia entre a associação e a Autodril. A associação é um clube como muitos outros cá em Portugal de automóveis, vai fazer corridas, se não as fizer aqui no autódromo, se a Autodril não quiser renovar um outro contrato, não aquele que estava a ser elaborado, mas um novo contrato, a associação vai fazer corridas em Vila Real, vai fazer na Granja do Marquês, já foi convidada a vir fazer o Campeonato da Europa de Motociclismo, irá fazer em Vila Real, vai participar com uma equipe nas 24 horas de Le Mans também, com comissários de pista que foram convidados a lá ir, e irá fazer muito mais corridas. Este ano ainda vai fazer um rally da ACAP, vai ver como é, vai aprender para de futuro fazer, e provas de karting, porque não, temos muito interesse em fazer todo o tipo de provas. Se não fizermos no autódromo, faremos no outro lado. Boa noite, Miguel Vilar. 5 corridas, 2 acidentes entre pilotos da mesma equipa. Como é que é isso possível? São coisas que acontecem nas corridas, tanto eu como o Pedro éramos 2 pilotos constantes na frente da corrida. Ele tinha tanta vontade de ganhar como eu e é evidente que estas coisas podem acontecer durante as corridas, não é? Independentemente da equipa ou não. Não existem, portanto, culpas? Não, penso que não. São acidentes que acontecem durante as corridas. Só. No final da prova, os carros do Miguel Vilar e do Diogo Castro Santos foram verificados. Ambos foram dados como legais. De qualquer forma, especulou-se um pouco sobre a legalidade dos carros. O Miguel Vilar, qual é a sua opinião sobre isso?
Eu penso que o meu carro estava legal, penso que o carro do Diogo Castro Santos também estava legal e tudo mais são especulações, pode-se falar, mas agora acho que as dúvidas estão completamente esclarecidas. Participações na Fórmula Opel, penso que são também o projeto do próximo ano e este ano terão-lhe dado talvez uma maior garra para estas últimas corridas da temporada. Vamos ver, o programa para o ano é a Fórmula Opel de facto, na qual eu aprendi bastante e os resultados estão à vista exatamente nestas últimas corridas. Boa noite, Sr. Presidente. E obrigado pela sua presença. Miguel Vilar, que voltará aqui estar connosco noutras rotações em data oportuna. Outra